Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato. Comigo hoje trago uma convidada muito especial, Soraya Ribeiro, uma pessoa que me inspira, que eu sigo avidamente para poder ser a minha melhor versão. A Soraya é uma expert em hipnoterapia clínica. Soraya, muito bem-vinda a este espaço. Obrigada por teres aceito o meu convite. Fala-me um pouco de ti para que nós, ou para quem não te conhece, te possa conhecer um pouco melhor. Olá, Andreia. Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria muito grande fazer parte de um podcast onde falamos sobre autenticidade, não é? Que no fundo acaba por ser um bocadinho o meu trabalho também. Ajudar as pessoas a resgatar esta autenticidade. No fundo, eu acredito que nós passamos uma vida inteira à procura dela e não sabemos bem como, não é? Então, eu sou hipnoterapeuta clínica. Ajudo as pessoas essencialmente com perturbações adultos, com perturbações de ansiedade, depressão, ideações suicidas, enfim, algumas perturbações emocionais. Trabalho muito a partir da emoção, não é? Sou uma apaixonada por esta área, sou uma apaixonada pelo comportamento humano, pelo estudo da mente, por compreender a emoção e o que ela faz e provoca em nós. E voltando aqui ao tema da autenticidade, é muito interessante este tema, porque nas consultas, quando as pessoas procuram e começam a fazer terapia, não é? As pessoas vêm sempre com uma problemática principal, não é? Ou sofrem com ansiedade, ou têm homofobia, ou falta de amor próprio, ou falta de autoconfiança. E depois, quando nós vamos avançando no processo terapêutico, vamos descamando, tirando todas as camadas das pessoas, e é isso, para mim, de uma forma bem resumida. Já teremos a oportunidade de aprofundar isto um bocadinho, mas é isto, é despir todas as camadas que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo para sobrevivermos a tudo aquilo que nos acontece na vida, não é? E começar a fazer este caminho de regresso, não é? Como costumamos dizer, este caminho de regresso a casa, que é isto, que é o caminho de regresso ao nosso coração, à nossa verdade, não é? À nossa autenticidade. Diz-me uma coisa, ou conta-nos, como é que foi o teu despertar para o reencontrares a tua autenticidade? Houve aí algum momento em que, como os muitos dizem, que foram ao fundo do poço e resolveram se resgatar, se reconectar? Como é que foi? Conta-nos um bocadinho da tua história. Bem, agora tu estavas-me a fazer essa pergunta e eu estava assim a ver tipo em perspectiva a minha vida toda, né? Porque eu acho que sempre tive esta questão presente da minha verdade, não é? Só que isto é tudo uma questão de perspectivas, e também quando nós queremos viver a nossa verdade é muito toldada pelas nossas emoções, entendes? E isto para mim sempre foi muito importante, ouvir o meu coração, ouvir a minha intuição, e tive provas ao longo da minha vida, em situações em que não ouvi o meu coração, não ouvi essa minha intuição, as coisas aconteceram e foi assim, grandes trambolhões, entendes? E depois eu pensava assim, tu sabias disto, houve aqui uma voz que te disse, que te alertou e tu não ouviste. E voltou a acontecer, e tu voltaste a não ouvir, e voltou a acontecer, entendes? Pronto. E depois, essencialmente, e retomando agora mais para o tempo atual, eu passei por uma mudança muito grande na minha vida. Eu trabalhava em Leiria, vivia em Leiria, fazia extensão de pestanas, dava formação de extensão de pestanas, durante muitos anos foi essa a minha profissão, cerca de 10 anos, e decidi mudar a minha vida para Leiria porque apaixonei-me, e para nós fazia sentido vir eu para Lisboa, porque na profissão dele era muito difícil ele conseguir, eram muitos anos de espera para ir para Leiria. Então, eu já tinha um filho na altura, com 10 ou 11 anos, eu sabia que vir para Leiria, que vir para Lisboa seria uma mudança difícil, até porque eu tinha um negócio estável, estava instalado em Leiria, vivi lá a minha vida toda, apesar de ser algarvia. Eu costumo dizer que sou de Lisboa para baixo, é algarvia, com coração alentejano, e vivi em Leiria muitos anos, e depois vim parar a Lisboa. E então, pronto, eu vim para Oeiras e nesta mudança, foi há cerca de 5 anos, foi quando eu bati no fundo do poço, como tu disseste, não é? E eu acredito que é preciso um salto de fé, entendes? Nestes momentos de tamanha escuridão que nós passamos,
fases da nossa vida que mergulhamos, eu adoro esta expressão e uso-a muitas vezes, mas que mergulhamos em silêncios ensurdecedores, que caminhamos por caminhos ao qual não vemos estradas, não vemos saída, não vemos solução, e é necessário dar esse salto de fé. Tu não sabes o que é que vai acontecer, tu não tens chão, e a única coisa que eu sabia era: eu vou ter que dar este salto, e neste salto eu vou ter que construir o meu próprio chão. E nesta fase muito dura foi que depois, quando eu depois tive outro menino, que hoje tem 4 aninhos, na altura, depois do menino nascer, meteu-se a pandemia, portanto isto logo a seguir a uma mudança, não é? Em que eu estava ainda a instalar o meu negócio aqui na zona, em Oeiras, e depois, na pandemia, entrou aqui, pronto, deu-nos tempo para pensar, apesar de que na altura nas pestanas eu reformulei o meu negócio todo, comecei logo a dar formações online, passado 2 semanas de estarmos em casa, eu fiz aqui uma grande revolução e comecei a trabalhar online, com 2 filhos em casa, não é? Não podia estar sem trabalhar, e reformulei logo tudo. Mas para mim já não fazia assim tanto sentido o mundo das pestanas. Eu sempre senti que não era isso que eu ia fazer o resto da minha vida, eu sentia que tinha um outro propósito, não é? E na pandemia eu comecei a procurar o que era o desenvolvimento pessoal, comecei à procura disso, e eu lembro-me de fazer esta pergunta a uma pessoa, a uma colega que na altura que ela era coach, e eu disse-lhe assim: vê bem, mas ouve, o que é desenvolvimento pessoal? O que é isso? Isso é o quê? Eu tenho que comprar um livro, tenho que comprar 2 livros, tenho que fazer um curso de desenvolvimento pessoal, é o quê? Não é? E eu acho que ainda existe muito este desconhecimento do que é, como eu tinha, eu não fazia ideia o que era desenvolvimento pessoal, autodescoberta, não é? Eu acho que isto é uma linguagem ainda assim um bocado estranha para muita gente, e era para mim. E eu não estou a falar de há muitos anos, eu estou a falar que isto foi há 3 anos, entendes? E aí eu comecei a investigar o que era, eu comecei a ler, comecei a fazer certificações de desenvolvimento pessoal, de coaching, de neurocoaching, de reprogramação mental, etc, etc. E quanto mais eu entrava, mergulhava neste mundo, mais eu me afastava das pestanas, mais convicta, mais eu sentia que aquilo cada vez para mim fazia menos sentido e que o meu caminho era outro qualquer, que eu não fazia a mínima ideia do qual era, né? Em 2021, portanto, eu às vezes tenho alguma dificuldade, 2022, sou péssima a decorar nomes. Em 2022, foi o ano passado, não, fez este ano, um ano. Exato, em 2021 foi um ano muito difícil para mim, em que eu estava já sem trabalhar, há um ano e tal, porque entretanto eu quis mesmo deixar as pestanas, deixei de dar formação, deixei de dar tudo. Comecei a passar por dificuldades financeiras, porque eu estava a investir no meu conhecimento e em informações, mas não entrava dinheiro, não é? E isto começou-me a gerar aqui sentimentos de muita ansiedade. E aqui foi um período muito difícil, foi um ano extremamente complicado. Fiz investimentos, enfim, que foram delicados e que não correram bem, dinheiro que perdi, e isto fez com que eu entrasse em estados emocionais, em estados de ansiedade altamente delicados. E eu passei por uma fase que eu tinha ataques de pânico quase todos os dias. E eu nem sequer sabia o que era um ataque de pânico, né? Para teres uma noção. Eu nem sequer sabia o que era um ataque de pânico. E nessa fase, depois de ter dado assim um grande trambolhão, um grande investimento que fiz e que correu muito mal e que perdi imenso dinheiro, e estar muito mal, do tipo sem saída nenhuma, completamente ali num esgotamento muito grande, não sei, num estado depressivo muito grande, eu sentei-me e eu pensei assim: ok, não se pode dizer as neiras aqui, pá, não? É que estamos a falar de autenticidade, né? Força. E eu disse assim: ok, estás na merda, portanto, pior que isto não vais ficar, porque estás no fundo do poço, portanto, vamos fazer um último investimento. Vamos raspar o fundo do tacho e vai ser. Quando eu estava com este pensamento, lembro-me perfeitamente, foi 3 ou 4 dias depois da coisa ter acontecido, dessa situação ter acontecido, estava sentada no meu sofá completamente desesperada e a pensar isto: estás no fundo do poço, estás na merda, pior do que isto não vais ficar. Que objetivos é que tu tinhas antes de entrar nesta situação? E a hipnoterapia era um desses objetivos. E eu pensei: a hipnoterapia era um desses objetivos, então eu é aqui que eu vou investir, é na hipnoterapia, pronto. Eu lembro-me perfeitamente, era uma sexta-feira. Vou à procura do curso que eu já tinha visto um ano antes,
que é a escola onde hoje tenho a sorte e a felicidade de poder fazer parte, e sou formadora também, e abri a turma no sábado, abri um curso no sábado. Eu não tinha dinheiro, o curso era online, eu estava em casa com o meu filho de 1 ano e meio, ainda não tinha 2 anos, portanto ia ser extremamente difícil, um curso de 5 ou 6 meses, não é? Mas eu pensei, isto vai acontecer, eu não quero saber, eu vou arranjar uma solução e isto vai acontecer. E assim foi. Inscrevi-me, eram para aí 5 da tarde de sexta-feira, sábado, começámos a formação. E foi aqui, nesta fase, que eu entrei na hipnoterapia, numa fase muito negra, muito escura, em que estava muito perdida. Então, para mim, a hipnoterapia, eu sou completamente apaixonada pela hipnoterapia, não só por aquilo que eu vejo que ela ajuda as pessoas a fazer, não é? A alcançar, a transformar, a curar, não é? A libertar, a perdoar, a ressignificar. Vê-se efeitos logo a partir do momento em que tu acabas a sessão. Sente-se logo. Sim. Eu falo por experiência própria, porque sim, experiência. É incrível, é incrível. Isto varia um bocadinho de pessoa para pessoa, mas os resultados são muito rápidos, efetivamente. Então eu sou tão apaixonada por isto, não só por isso, que eu vejo todos os dias, tenho a sorte de estar a viver aquilo, eu agora acredito e sei nisso, que é realmente o meu propósito e a minha missão, não é? E vejo isto nas pessoas todos os dias, estes milagres a acontecer, como, antes de tudo isto acontecer, foi em mim que o milagre se deu, entendes? Então, ainda na certificação, eu já ia experimentando os benefícios da hipnoterapia. Então, a cada dia que passava, porque nós temos que treinar uns nos outros, não é? Temos que ser cobaias uns dos outros. Então, ainda na certificação, numa fase muito cedo, tipo primeiro mês, segundo mês, nós íamos treinando e eu, a cada dia que passava, começava a sentir-me com mais vontade, com mais energia. Aquela tristeza profunda, aquele vazio, aquela vontade, sabes o que é andar em estado morta-viva, né? Eu comecei cada vez menos a não me sentir nesse estado, a sair desse estado. Cada vez menos eu conseguia procrastinar menos, né? E então eu pensava, isto faz mesmo efeito, né? Tipo, e quando comecei a sentir os efeitos em mim, foi uma fase, ainda aqui há dias disse isto, foi uma fase em que quando me perguntou o que é o sucesso, para mim o sucesso é uma coisa muito simples, é tu conseguires acordar de manhã, olhar ao espelho e conseguires encarar a tua alma. Isso para mim é o sucesso. E quando nós estamos nesta fase do fosso, do buraco, em que só vês escuridão, em que estás num silêncio ensurdecedor, em que te sentes sozinha, perdida, tu não consegues ver a tua alma. O mais provável é que tu nem sequer consigas olhar ao espelho. E nessa fase eu olhava ao espelho e não via, entendes? E muitas vezes eu perguntava, mas onde é que tu estás? Em que parte é que tu te perdeste? Eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma fazedora por natureza, não é? Eu sou muito da ação, de implementar, ideias nascem na minha cabeça como pipocas, mas o bom é que eu tenho as ideias e eu implemento realmente, e testo e vou fazendo as coisas. E isto durante mais de um ano não aconteceu, entendes? Foi nessa fase que eu estive assim. E eu olhava para mim, e também sempre fui uma pessoa muito alegre, muito espontânea, com as minhas asneiras, com as minhas brincadeiras, e aquilo não acontecia. E eu olhava para mim e só pensava, aonde é que tu estás? Aonde é que tu estás? E isto acabou por, com a hipnoterapia, aos poucos, eu comecei a ir pescando tudo aquilo, todo esse fogo que eu sinto no meu coração, esse power, esse poder, eu comecei a resgatar isso, entendes? Então, sim, foi preciso mergulhar num fosse muito fundo. Sabes, eu nessa altura, Andreia, eu tinha uma imagem na minha cabeça e eu gosto de partilhar isto porque eu acho que muitas pessoas, infelizmente, estão nesta situação. E eu via-me, esta era a imagem que eu tinha na minha cabeça, eu via-me numa estrada escura, no meio de montanhas, estás a ver, e vales, tipo a estrada ali, eu uma vez falei isto no Círculo de Amor, uma estrada, e depois, tipo uns metros à frente da estrada não havia continuação, não havia nada, havia um buraco muito grande. E depois lá mais à frente, muito à frente, a estrada continuava. Na minha cabeça,
aquela continuação da estrada depois do buraco era a solução, era o caminho, era a fé em mim mesma de que eu era capaz de superar aquilo, entendes? E houve uma altura que é quando nós dizemos que temos que dar o salto de fé, não é? E que temos que mergulhar, eu disse, não há como, eu vou ter que mergulhar nisto, eu vou ter que cair dentro deste poço, porque eu não tenho asas, eu não consigo voar e passar para o lado lá só por obra do Espírito Santo, não é? Eu vou ter que cair aqui. E foi aí que eu comecei a sentir a real transformação. Então, temos que perder, primeiro temos que perder, perdemos-nos de nós mesmas, perdemos-nos da nossa verdade, deixamos de saber quem somos, dissociamos-nos completamente daquilo que acreditamos que somos, para depois haver uma construção. E esta, ou seja, primeiro tem que haver uma desconstrução para depois poder haver uma construção, não é? E esta construção não é mais do que este caminho de regresso, não é? Este caminho de autenticidade. E no processo terapêutico, através da hipnoterapia, no método com que eu trabalho, ok? É muito isto que nós fazemos. Nós vamos desconstruir, porque nós, repara, como é que tu há bocadinho disseste uma frase muito interessante que eu escrevi, foi: as pessoas não sabem que têm autenticidade, porque passam a vida a fazer o que os outros querem. Então é assim, nós crescemos completamente vulneráveis, nascemos completamente vulneráveis e estamos à mercê dos nossos cuidadores, sejam eles bons ou maus. E, infelizmente, maior parte das vezes não crescemos num ambiente seguro e saudável e de amor, não é? Muitas pessoas, infelizmente, a maior parte das pessoas crescem em ambientes de violência física, de violência psicológica, de opressão, de repressão, de abusos. Já não vou falar de violações, porque infelizmente é mais recorrente do que aquilo, é mais recorrente do que aquilo que as pessoas pensam, só que as pessoas, pronto, têm vergonha, calam-se e não falam sobre isso, mas nos processos terapêuticos isto vem tudo ao de cima, não é? Porque são traumas e é necessário tratar-se desses traumas. Mas repara como é que nós, que passamos uma vida a arranjar estratégias de personalidade para sobreviver a tudo o que nos acontece, a tudo o que nós vimos, porque nós aprendemos por observação, não é? Por exemplo, dois irmãos, dou sempre este exemplo, dois irmãos, vêm o pai e a mãe a discutir, de repente o pai dá um estalo na mãe, um dos irmãos pensa, olha porreiro, acabou a discussão, já sei como é que vou acabar as discussões, ok? É verdade. E o outro irmão vê a mãe a chorar e diz, como é que o meu pai foi capaz de provocar dor na minha mãe desta maneira? Eu nunca vou fazer isto na vida. E duas pessoas que viveram exatamente a mesma situação vão ter comportamentos diferentes, mas as duas aprenderam por observação, não é? E é assim que nós nos vamos desenvolvendo. Então repara, nós crescemos, vamos nos desenvolvendo, passamos a nossa primeira infância, segunda infância, adolescência, chegamos a uma fase adulta a absorver aprendizagens do meio que te rodeia. Como é que tu sabes quem é que tu és? Sabes, vais vivendo conforme aquilo que te vão dizendo para seres. Porque tu vais trazendo essas crenças para ti, vais adaptando àquilo que serve melhor para sobreviver àquilo que tu vives, porque no fundo é uma questão de sobrevivência para doer menos, não é? Então as pessoas, por exemplo, têm muita dificuldade em dizer não, em estabelecer limites. Porquê? Porque têm medo de não ser amadas, não é? Então é uma estratégia de sobrevivência, eu vou cuidar de tudo e todos, eu vou pôr todos à minha frente porque só assim é que eu me sinto amada, não é? Então eu tenho muito medo de não ser amada, eu tenho muito medo da rejeição, eu tenho muito medo da não pertença, porque a pertença é uma necessidade nossa, não é? É uma necessidade emocional do ser humano. Então, quando tu vais trazendo isto tudo para ti, vais desenvolvendo estratégias de sobrevivência, vais criando máscaras e máscaras e máscaras e mais máscaras, onde é que está a nossa autenticidade aqui? Não está. Está camuflada. Por isso é que muitas pessoas, quando chegam ao processo de terapia, quando vêm pedir ajuda, e é muito importante que a pessoa tenha a capacidade de dar este passo, e por vezes é o passo mais difícil, é o de pedir ajuda. Eu ouço isto muitas vezes, eu não sei quem sou.
Não é? Porquê? A pessoa ao longo da vida desenvolveu tantas camadas, tantas máscaras para sobreviver, não é? Arranjou tanta estratégia emocional, tornou-se distante, tornou-se fria, dificuldades em relacionamentos, não é? Tudo para sobreviver, ok? E isto é tudo mecanismos inconscientes, porque nós não fazemos isto de forma propositada, né? Isto é tudo inconsciente. Eu nem sequer sei quem é que eu sou. Então, num processo terapêutico, é assim, todos nós devíamos fazer terapia, por todos os motivos e mais alguns, mas este aqui, essencialmente, né, que é necessário desconstruir essas máscaras que criaste, que criamos, todos nós criamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, não é? É necessário desconstruir essas máscaras para que tu possas finalmente ver a luz do teu coração, para que tu possas finalmente conseguir ouvir a voz do teu coração. E depois deste caminho todo que nós fazemos, não é? Em que nós absorvemos tudo do meio em que nos rodeia e que sobrevivemos e desenvolvemos tanta estratégia para sobreviver a tanta coisa, aonde é que fica a autenticidade? Era aqui que eu queria chegar, que é, para mim, hoje, enquanto adulta, a minha autenticidade é a capacidade que eu tenho de ouvir o meu coração, sem julgamento e sem crítica. Amor incondicional por ti mesma. Amor incondicional dá asa à discussão, mas não acredito muito que isso exista, porque existe sempre alguma condição. Mas é um amor de mim para mim, não é? É um amor que vem de dentro, é uma força que vem de dentro, é uma autocompaixão. Como é que eu, que se passa a vida a querer agradar os outros, não é? A viver em prol do outro, aonde é que eu fico no meio desta história? E isto, por exemplo, nós quando falamos com mães, eu sou mãe de 2 filhos, não é? E conheço muitas mães, a conversa que a maior parte das pessoas têm é nem pensar ter um dia só para mim, nem pensar ir de férias sozinha, ou nem pensar ir de férias com o meu marido e os meus filhos ficarem com os avós, não é? Porquê? Não é? Porque já não sou boa mãe, já não sou boa mulher. Aquilo que nós nos esquecemos é que para ser boa mãe, boa esposa, para eu ter o sucesso que eu quero ter na minha vida profissional, para eu alcançar os meus objetivos todos, primeiro eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Eu tenho que cuidar de mim enquanto ser, enquanto mulher. E não é ao contrário, o caminho não é ao contrário. Porque enquanto acreditarmos que quanto mais eu me abafar, quanto mais eu viver em prol do outro, seja ele quem for, mais feliz eu vou ser, é mentira. Porque quanto mais se faz esse caminho, mais longe eu estou de mim mesma, mais desconectado eu estou de mim mesma. Então, não há autenticidade, porque eu não tenho voz. Eu não tenho voz, eu deixo de ter voz. Não é? E muitas vezes, e eu sei que uma vez fizeram-me esta pergunta: Soraya, como é que tu consegues viver a ouvir o teu coração? E aquilo que eu pergunto, aquilo que me dá vontade de perguntar é: como é que tu consegues viver a não ouvir o teu coração? Exato. Porque eu acho que é muito mais difícil viver uma vida em que tu abafas a voz do teu coração, em que tu não ouves a tua intuição e tu estás constantemente a lutar contra a maré, porque é um caminho, é um caminho em que se mete forças, porque a maré vai para um lado e tu vais para o outro, não é? É uma vida altamente esgotante, drenante, não é? Em que tu às tantas respiras por uma palhinha. E é assim que muita gente sobrevive, a respirar por uma palhinha. Não é? Eu quando mudei a minha vida para cá, foi a quê? Foi a ouvir o meu coração. É claro que eu estava apaixonada e a paixão às vezes tolda-nos um bocadinho a visão, não é? Também sabemos disso. Mas há aqui outra questão que eu também quero partilhar. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu sempre senti que eu vinha viver para Lisboa. Eu sempre senti que a minha vida não ia ser em Leiria. Então isto era só juntar um mais um, tipo, então eu sempre tive esta intuição, ainda por cima estou apaixonada. Bora lá. Qual é a dúvida, não é? Foi difícil, foi uma mudança extremamente difícil, ainda estou em processo de mudança, porque ainda estou a reconstruir a minha vida, apesar de, felizmente, já avancei muito e já estou numa fase de construção muito positiva e consistente, mas continua a ser um processo. Continua ainda a ser doloroso, não é? E pronto. Diz-me, de que forma é que tu consideras que quem está em busca da sua autenticidade, de resgatar esta voz interior, de que forma é que
optando por os primeiros passos serem a hipnoterapia clínica, de que forma é que tu achas que as pessoas podem sentir este chamado e esta mudança, esta necessidade de mudança nesse aspecto? Olha, este chamado está lá. Quando tu sentes uma tristeza profunda, isto é um chamado. Repara, há pessoas que têm vidas maravilhosas, casamentos perfeitos, entre aspas, não é? Vivem bem, financeiramente têm liberdade financeira e sentem que lhes falta alguma coisa. E as pessoas dizem, mas como é que me falta alguma coisa? Eu tenho um marido que amo, temos uma boa relação, temos filhos maravilhosos, tenho uma boa vida. Como é que eu tenho este sentimento que me falta alguma coisa? Mas o que é que me falta? O que falta é tu ouvires o teu coração. O que falta é tu permitires-te. O que falta é tu dares voz à tua voz, não é? À tua voz interior. Sim. O que falta é tu permitires que a chama que tens no teu coração, que todos nós temos no nosso coração, o que falta é dar gás a essa chama. Porque nós passamos uma vida inteira com esta chama pequenina. Porquê? Porque vivemos assoberbados, não é? De tudo e mais alguma coisa, até porque é muito difícil estar sozinha, estar comigo mesma. Se eu estou sozinha comigo mesma, eu vou ter emoções que não quero sentir, eu vou ter pensamentos que eu não quero ter, vêm algumas dúvidas que eu não sei responder, então eu nem quero que aquilo me venha à cabeça. Então o que é que eu faço? Eu trabalho 18 horas por dia ou 16 horas por dia, eu arranjo jantares sociais todos os fins de semana, não é? Eu tenho uma vida no Instagram incrível, não é? Perfeita, tudo maravilhoso. O que é que eu estou a fazer? Eu continuo a não me ouvir, não é? Eu continuo a não me ouvir, porque aquele vazio está lá. Mais de 80% das pessoas sentem este vazio. E depois, temos aqui uma questão que é, em Portugal a terapia ainda sofre algum estigma, não é? O que é que as pessoas pensam? Quem faz terapia são os maluquinhos, não é? E enquanto as pessoas continuarem a pensar isto, vamos continuar a ser o 5º país da União Europeia que mais sofre com ansiedade e depressão. E no que diz respeito às mulheres, sofrem muito mais, a taxa é muito maior do que os homens, por vários motivos, não é? Porque nós agregamos, além do trabalho profissional, as tarefas de casa e pronto, e isto torna-se altamente difícil de gerir tudo, não é? Porque não temos tempo para nós mesmas, não é? Lá está. As pessoas procuram preencher esse vazio que sentem com fatores externos e com pessoas e com situações, mas Exatamente. Não é aí que vão encontrar o preenchimento, porque elas vão fazendo e vão se continuar a sentir vazias, incompletas. A compulsão alimentar é o quê? A compulsão alimentar, e muitas pessoas vêm para a terapia por causa de compulsão alimentar, é um vazio que as pessoas estão a querer preencher. A compulsão alimentar é a tentativa de calar emoções que eu sinto negativas e pesadas. E então, na busca da comida, eu vou ter um prazer momentâneo. Só que esse prazer momentâneo vai passar e o vazio vai continuar. E isto depois leva a problemas de saúde, não é? Então, tudo o que é problemas de ansiedade, Andreia, tudo o que seja perturbações emocionais, está na nossa mente, é necessário ir à procura da origem, quando é que aquilo nasceu. Olha, sabes, eu costumo dizer uma coisa. Nós nascemos, somos criados, sobrevivemos aos nossos pais, não é? Que é mesmo isto, é sobrevivemos aos nossos pais. Tornamos-nos adultos. E ao longo deste caminho, eu vou perdendo pedacinhos de alma. E nestes pedacinhos de alma que eu vou perdendo, vão ficando buracos, vazios, que nunca vão ser preenchidos. Nunca. Aquilo que nós conseguimos fazer, com muita terapia e muito bem feita, é compreender estes buracos, estes pedaços de alma que eu perdi. Compreender, ressignificar e libertar. E isto é o verdadeiro caminho da cura, ok? Ler livros, ir a formações, fazer outras coisas, é tudo essencial, mas é tudo complementar, ok? É necessário, é um processo que todos nós devemos fazer, mas é complementar. Fazer terapia devia de ser obrigatório, devia estar acessível a todas as pessoas, no Sistema Nacional de Saúde, nos hospitais, nos centros médicos, devia estar acessível a toda a gente, porque nós somos seres emocionais e ninguém nos ensina a lidar com as emoções. Eu vou para a escola pequenina, com 6, 7, 8 anos, eu não sei lidar com a rejeição, eu não sei lidar com um grupo de amigos que não quer brincar comigo, eu não sei lidar com uma repressão da professora, não é? Eu não percebo porque é que a minha mãe me deixa na escola e vai trabalhar, eu sinto-me abandonada.
E a dor do abandono é das mais cruéis que existem, não é? E isto é muito difícil de lidar. Então, enquanto nós olharmos para a terapia como uma coisa que é para malucos, vamos continuar a sofrer muito, completamente desconectados de nós mesmos. A terapia devia ser obrigatória e nós devíamos, em Portugal é assim, trabalhamos, quando fazemos terapia, atuamos na doença, não é? Porque a pessoa só vem procurar ajuda quando acabou. Já está, no Quando fim. acabou. No caso da hipnoterapia, então, que ainda existe muitos estigmas, né, porque acham que a hipnoterapia é pôr as pessoas a fazer de galinhas, aqui então é quase, pronto, é tipo... Pronto, eu não sinto tanto isso, felizmente, porque as pessoas já vêm recomendadas e seguem o trabalho e quando vêm já vêm com confiança, né, e sabem que não é nada disso. Mas no caso da hipnoterapia, então, é tipo o último recurso, não é? Tipo, fiz 20 anos de psicoterapia, fiz 10 anos de psicologia, bem, agora olha, fiz tarô, fiz reiki, faço meditação há 50 anos, deixa lá ver agora o que é que a hipnoterapia me pode ajudar, é quase tipo a última coisa, não é? Mesmo, mesmo. De que forma é que as pessoas te podem encontrar? Existe alguma metodologia que tu pratiques que podes ajudar as pessoas? Onde é que elas te podem encontrar? Quais são os teus contactos? Até porque temos aqui uma solução para ajudar as pessoas a finalmente abrirem a porta que é preciso para a mudança, que é interior, não é exterior. É mesmo isso, olha, sabes, eu costumo dizer que tudo isto que nós sentimos é a porta de entrada para o nosso mundo interior, para a causa, para a raiz, e é aí que a hipnoterapia atua, por isso é que a hipnoterapia é tão eficaz. Aliás, existem muitos estudos científicos que comprovam esta eficácia. Existe um particularmente que comprova que a hipnoterapia é em relação a outras terapias mais convencionais, é 90 e tal % mais eficaz do que essas terapias mais convencionais, ok? Infelizmente em Portugal a hipnoterapia ainda não está legislada. A nossa vizinha Espanha já legislou a hipnoterapia. Portanto, eu quero acreditar que dentro de muito pouco tempo a hipnoterapia vai estar legislada para que também as pessoas possam olhar para esta ciência com outros olhos. Então, olha, eu faço terapia às pessoas, portanto, eu dou consultas às pessoas. As consultas são online, portanto, aqui não há fronteiras, eu tenho pacientes no mundo inteiro, e as pessoas podem procurar no Instagram, o nome é Hipnoterapeuta de Mulheres. Se procurarem por Soraya Ribeiro, se calhar não vão encontrar, mas Hipnoterapeuta de Mulheres conseguem encontrar. Então, através das consultas, aquilo que eu sugiro é as pessoas fazerem de facto um processo terapêutico, conscientes de que não é com 3 ou 4 consultas que vamos resolver os problemas de uma vida, ok? Portanto, é um processo terapêutico, é necessário tempo, compromisso e amor. Sem amor não se vai conseguir. E depois tenho também o Círculo de Amor, Clube de Hipnoterapia, que é um clube de hipnoterapia, portanto, em que as pessoas se inscrevem, pagam uma pequena mensalidade e todas as semanas têm acesso a uma sessão de hipnoterapia gravada, que fica disponível na plataforma, ou a exercícios de auto-hipnose e reprogramação mental. Enfim, uma vez por mês temos um encontro online, existem ali algumas dinâmicas, e a pessoa, pronto, pode optar numa fase inicial por entrar para o Círculo de Amor, o link de inscrição está lá na bio do Instagram, ou, pronto, nada substitui um processo terapêutico, não é? E isso, sem dúvida, que é aquilo que eu recomendo às pessoas. É dar esse primeiro passo. Hipnoterapeuta de mulheres, deixa-me salvaguardar. Eu, entretanto, depois quando publicar a nossa conversa, vou fazer menção para que depois as pessoas com mais facilidade sigam o link. Soraya, muito, muito, muito obrigada por esta tua disponibilidade, por esta partilha de autenticidade, por ajudar as outras pessoas a resgatarem a sua própria autenticidade, porque é disso que estamos aqui a falar, é disso que nós precisamos, a humanidade precisa de se revelar, de se autoconhecer cada vez mais. As pessoas precisam de permitir dar espaço para a sua luz, e para darmos espaço para a nossa luz temos que trabalhar a nossa sombra, e nós temos muita sombra, não é? Então este é um trabalho que eu faço com muito gosto, com muito amor,
tenho a certeza, sinto no meu coração que é a minha missão, que é o meu propósito, e por isso também o faço com tanta verdade e com tanta emoção, não é? Eu é que te agradeço, Andreia, foi um gosto enorme. Obrigada, querida. Estávamos aqui amanhã inteira a falar, se fosse É preciso, tá? verdade, é verdade. Eu disse que isto Foi rápido. era para deixar fluir. Obrigada, beijinho muito Andreia, um grande. beijinho grande. E a nós, até breve. Até breve, um beijinho.